Agora no Repórter MT eu entrevisto a médica, coloproctologista, doutora Nawali. E a gente vai falar sobre a saúde íntima. A especialidade da doutora Nawali é a especialidade que cuida da saúde do colo, do reto, do ânus, que são regiões que enfrentam um pouco de tabu, porém são regiões que exigem atenção, tanto assim que pesquisas apontam que o câncer coloretal, por exemplo, está entre terceiro, quarto lugar de frequência no país. Doutora, quais são o que acontece na região do colo, reto, ânus que mais preocupa a população, que você mais percebe no consultório? Qual é, assim, o maior incômodo? São dores, hemorroidas? Eu percebo que, com relação aos fatores de risco, os pacientes eles têm muita preocupação no motivo genético, né? Assim, um antecedente familiar já ter tido. Mas, na verdade, 70% dos casos de câncer de intestino, eles estão relacionados com os hábitos, né? Os hábitos alimentares, e não tem nada a ver com a família. 70%? Isso. E o que preocupa eles no sentido de... só 30% tem causa... familiar, genética. Familiar. O que preocupa eles geralmente é um sangramento inicial, né? Que daí eles pensam que pode estar relacionado, e realmente é um sinal. É um sinal que tem associação, mas que na maioria das vezes está mais relacionado com a parte anal mesmo. Então pode ter algum problema ali nessa região e não ter sintomas? Pode. O HPV de canal anal, ele normalmente não dá sintomas, e às vezes é uma infecção crônica que, né, fica por anos ali. A pessoa não se dá conta e daí de repente ela começa a ter um desconforto, causa alguns sintomas, e daí ela procura o médico, e no exame a gente pode ver que na verdade não era o sintoma acontece em cima da hemorroida, mas a causa não é hemorroida. Então é possível descobrir que o tumor ele tem como causa o HPV? Sim. O HPV, ele só é acometido ali nessa região? Só a partir da prática do sexo anal? Não. Na verdade, nas mulheres, basta ter uma porta aberta, né? O HPV é tão comum que o governo hoje em dia ele paga a vacina para as crianças e para os adolescentes, né? Para evitar o câncer de colo uterino e, consequentemente, também evita o câncer de canal anal, porque ensina a imunidade, a vacina, ao corpo mesmo corroer a infecção pelo HPV sozinho. Então a vacina protege essa criança para que ela não pegue HPV. Protege na a vida criança adulta, né? Na vida... E os adultos. Mesmo quem já teve contato, a vacina ela forma uma imunidade contra, que ajuda no combate à infecção. Então, doutora, uma relação vaginal, né? Ela pode, a partir ali da secreção, do espermatozoide, né? Do esperma, pode escorrer para a região anal. Isso mesmo. E o sexo anal, ele é muito traumático para a região? Ele é algo que tem que ser pensado? Ele é contraindicado? Não, ele não é contraindicado, mas ele tem que ser bem pensado, porque é uma região que a fragilidade é extremamente maior, porque na verdade não é um órgão sexual, é usado como, mas não é feito para isso igual a vagina, mas não tem nenhum problema desde que seja feito. Em primeiro lugar, a pessoa queira fazer, tenha vontade, né? Não pode, o fato dela não estar receptiva, isso já é um fator que ela não consegue relaxar, isso vai causar muito mais trauma, e é muito importante o uso do preservativo, porque os traumas na região são muito frequentes, e as infecções também, inclusive sepse, e a lubrificação. A lubrificação não é como a lubrificação que acontece, que existe na vagina. Não, a gente tem que fornecer a lubrificação para o ato. O prazer que existe nessa região, na relação, ela é muito individual, a partir... porque a pessoa tem vontade de fazer, então ela sente prazer naquilo, ou é uma região de prazer mesmo, doutora? Nos homens ela pode ter associação maior com o prazer devido à região da próstata, e nas mulheres isso assim é muito variável, né? Mas é mais relacionado talvez a fantasias, né? Daí a pessoa
ela acaba fantasiando com a situação e acaba tendo maior prazer. Eu acredito que é isso, porque não existe conexão anatômica assim muito frequente na mulher, né? No homem tem até a próstata. Tem uma explicação científica, né? E doutora, o sexo anal ele pode provocar hemorroidas? Afinal, o que são hemorroidas? Então, a hemorroida, todo mundo tem. Hemorroida é um órgão de continência anal que a gente já nasce com ele, e quando a gente tem algum problema é a doença hemorroidária. Que sim, lógico, todo mundo tem hemorroida. todo mundo tem. O bebê já nasce com as hemorroidas dele. E o trauma anal, né, ele pode causar um problema nas hemorroidas, mas isso não tem nada a ver com a maior incidência do problema nas hemorroidas. O que mais provoca hemorroidas? Assim, a doença, porque, como você disse, é uma coisa natural do organismo, mas quando ela sai para fora, quando ela inflama, o que acontece? Qual é a doença? Porque quando a gente se depara com as pessoas, nossa, eu tô com dor, eu tenho hemorroidas, mas então é uma maneira popular de se falar, porém não é a correta. Na verdade está mais associado com uma causa fisiológica, né? Que os coxins hemorroidários eles ficam constantemente insuflados, né? Para prevenir a perda de gases e fezes líquidas, né? E daí quando você evacua, o certo seria o corpo fazer um biofeedback que ele desinfla e passa as fezes. Mas algumas pessoas, elas não têm esse mecanismo e acaba que isso proporciona com o tempo a saída das hemorroidas, porque na hora que vai evacuar, em vez delas voltarem na posição, elas continuam insufladas e daí a hemorroida vai saindo para fora, mas é muito dolorido. Muito dolorido. O ânus, ele só dói menos que o olho. O ânus só dói menos que o olho. Você vira piada. Doutora, eu até imaginei. Dói muito. E alimentação, tem alguma coisa a ver com a hemorroida quando ela está inflamada e sai? Por quê? Eu digo isso porque a gente lê muita coisa, e ouve muita coisa. Comi pimenta, não posso pimenta, porque pimenta ataca a minha hemorroida. Sim. Não posso beber porque o álcool ataca a minha hemorroida. Isso acontece? É real? É ciência? Tem uma relação com a vasodilatação. Por exemplo, a pimenta, ela causa uma vasodilatação, né? Igual o álcool. Em algumas pessoas, elas têm uma maior sensibilidade, uma predisposição a essa sensibilidade. Mas outras pode ser que não. Então, assim, é muito variável. Se a pessoa percebe que o álcool, a pimenta ou a gordura também, isso acontece bastante, causa um desconforto anal, uma maior sensibilidade, ela deve evitar. Mas não necessariamente ela deve evitar para isso não acontecer se ela nunca sente nada. De algumas pessoas isso não interfere em nada. Não. Excesso de musculação, carregar peso, isso pode acontecer, provocar também? Olha, só se a pessoa fizer uma força errada, né? Às vezes isso acontece, a musculação tem que fazer o exercício focado, né, no músculo que está sendo trabalhado. Se a pessoa faz uma força errada, pode ser que sim, daí. E qual a maneira de evitar hemorroidas? Por exemplo, sentar num lugar quente, isso é mito ou é real? Pode ser que cause desconforto em quem já tem uma doença hemorroidária. Mas quem não tem, não vai mudar nada. Mas só quem tem uma predisposição. A melhor forma de evitar problemas nessa região é ter uma boa higiene, usar preservativo, porque os homens normalmente são assintomáticos e aí cai a culpa toda em cima da mulher, né? Eles têm um HPV e... Aí a mulher que... Nossa, porque aí ela vai mais ao médico, ela descobre, aí é ela que levou para a relação e passou para ele. Isso. Então, acho que é basicamente higiene, cuidados de alimentação de forma com que as fezes elas não fiquem ressecadas, né? E saiam grandes e pastosas, mas não grandes e ressecadas. E tem que ser macio. Isso! Tem que ser macio, gente. Pra ficar macio, é o quê? Beber muita água, doutora? Muita água e fibras, porque leite, carne, pão branco, ovo, apesar de... O ovo falam que faz bem pra tudo, o ovo não é tão amigo... Não que ele não faça
que ele faça mal, mas na verdade eles não produzem fezes, eles são completamente absorvidos praticamente pelo organismo, então assim, às vezes se come um monte de coisa que não tem fibra e aquilo vai gerar uma bolinha de fezes. Então acaba que daí é quando a mulher tem aquelas fezes em símbolos, né, que fala que em várias bolinhas. É porque ela produz uma bolinha só, porque ela não come fibra. E daí vai juntando aquele monte de bolinha no reto, que é um reservatório de fezes. E daí ele só dá vontade de evacuar quando... Tá muito cheio. Tá muito cheio e fica ressecado. Então o ideal é fibra, porque a fibra não é digerida pelo organismo. Além do que a fibra, ela evita o câncer de intestino, porque ela absorve para ela todos os carcinogênicos que a gente ingere na dieta. Então a fibra é importantíssimo. Sim, sim. Quais são as fibras mais importantes que a gente tem que colocar no prato todo dia? Legumes. São as melhores fontes de fibra. Quais legumes? Beterraba, cenoura, abobrinha. Todo dia teríamos que comer? Todo dia. Legumes sem casca e cozidos. Sem casca e cozidos. É a melhor opção de fibras, fora as frutas, né? Mas assim, a verdura em si, apesar de ser muito saudável também, ela tem que ter muito cuidado, que a verdura tem que ser muito bem higienizada, né? E uma cenoura que você come, você teria que comer uma bacia de folhas. Para ter o mesmo equilíbrio nutricional da quantidade, né, para então, ter benefício para essa região. Exato, para conseguir a carga de fibra diária necessária. Então, assim, às vezes você consegue comer menos, comer um legume e você, se fosse comer a folha, você não conseguiria chegar, teria que comer muito. Doutora, quando você fala em higienização, o ideal é lavar, utilizar papel macio. Papel higiênico muito áspero pode machucar também a região e causar problemas? Pode, mas papel é sempre papel. É considerado algo ruim e irrita o ânus também. É lógico que um papel áspero, né, ele vai causar bem mais irritação do que um macio. Mas, de forma geral, o macio também pode causar irritabilidade, coceira, porque o papel ele nunca retira toda a sujeira em volta das pregas do ânus, né? Tem pelos ali na região, então acaba que isso pode causar uma irritação, às vezes fica resíduo de papel, né? Então, assim, também não vai deixar de não ir ao banheiro porque não tá em casa, né? Então, assim, a exceção pode ser um papel macio, mas a regra deve ser, de preferência, a higiene com água e sabonete neutro. Então, não pode segurar. Não pode segurar. Sentiu vontade no banheiro, deu dor de barriga, pede com licença e vai no banheiro. A gente tem essa coisa de ter muito tabu, né? Vergonha. Ai, falar que vai no banheiro faz... Nossa! As pessoas seguram, então tem essa... Isso pode fazer mal. Pode causar a doença hemorroidária. Segurar as fezes. Sim. E doutora, falando de higiene neutro de glicerina... Isso, e aqueles sabonetes que são antibacterianos, que tem, eles têm contraindicação para essa região? Eles podem, ao invés de eliminar as bactérias, causar algum problema? Podem propiciar, porque eles ressecam muito a pele, tiram a imunidade da pele, né? Esses sabonetes antibacterianos, eles ressecam a pele, causam coceira e facilitam, às vezes, o desenvolvimento de uma fissura. Nossa, e a questão de depilação, o que você acha? Qual é a sua posição em relação da depilação nessa região anal? Eu sou 100% a favor, mas com cera ou laser. Gilete jamais, melhor sem. Mas será que alguém passa gilete lá? A doutora já viu o paciente chegar no consultório cortado de gilete porque tentou depilar lá atrás assim? Sim, principalmente os homens, que é muito difícil eles acharem, mas é porque é difícil o acesso, né? Vários pacientes eu já indiquei, olha, é bom você fazer uma depilação com cera, mas eles não acham que faz esse serviço, então eles acabam indo pro lado da gilete, que não é bom também, que é pior, né? Que pode machucar, pode cortar. Irritação, gilete nunca. Então, cera ou laser? Isso. Isso, então o pelo nessa região, ele não serve para proteção. Olha, assim,
Pode ser que quando o homem andava sem cueca, a mulher sem calcinha, né? Assim, no mato. Naquela. Exato. Ele ajudava bastante, né? Mas hoje em dia. A doutora fala, gente, eu visualizo. Acho que você em casa também tá visualizando a cena. Assim, hoje em dia eu acho que ele dificulta a higiene, né? Uhum. Ele acaba juntando resíduos ali em cima do pelo, né? Fica um pouco mais assado, facilita bem, mas tem que ser uma depilação que não cause irritação nem trauma. E com cautela, com um profissional. E não é uma coisa obrigatória, são mais geralmente para pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, desconforto. Eu não peço para todos os meus pacientes se depilarem, é só aquele paciente que eu percebo que ele precisa focar mais nesse tipo de higiene sem papel e daí facilita, né? Doutora, para finalizar, o assunto ele vai com tanta fluidez que já foram 20 minutos, mas eu vou trazer a doutora Nawali mais vezes aqui. A doutora já falou dos vegetais, mas assim, quais atitudes saudáveis que a gente tem que ter, né? Porque, como você disse, né, 70% de casos de câncer coloretal, eles são provocados por maus hábitos. E a doença hemorroidal, falei certo? Hemorroidária, sim. Hemorroidária, eu tô falando sério, médica. Também, então quais, assim, 3 dicas para que a gente tenha essa saúde nessa região, colo, reto e ânus? Porque todo mundo tem, né? Sim. E é uma região muito dolorida, como você disse, quando ela está em desequilíbrio. Sim, eu acho que a primeira coisa é a ingestão diária de legumes e frutas, no mínimo 2 litros de água por dia, e a higiene com sabonete neutro, de preferência glicerinado, ou pode ser um sabonete íntimo, ou tem alguns sabonetes mais apropriados, mas um sabonete neutro. E uso de preservativo se é adepto a sexo ou não. Se a pessoa é adepta.